Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Estamos no capítulo 9, falando a respeito dos demônios. E chegamos ao item hoje, os demônios segundo o Espiritismo. Então aqui Kardec apresenta uma farta exposição sobre como que nós espíritas ou a doutrina espírita enxergam o que a tradição cristã chamou de demônios, essas criaturas que naquela tradição teriam sido criados, era uma criação à parte dos anjos, e tiveram aqueles um terço que se rebelaram contra Deus e assim se decaíram, foram condenados então a vagarem pela terra, praticando o mal pela eternidade. Esses seriam os demônios. E nós enquanto humanidade, criamos imagens, pinturas, e assim atribuímos aos chamados demônios aquelas características terríveis que nos causam muito medo. E isso foi passado, né, de geração em geração, nessa cultura, nessa tradição, e nós trazemos esse conhecimento porque também foi transmitido para nós. O Espiritismo, então, ele aborda de frente essa questão em relação à impossibilidade dessa criação à parte de criaturas criadas de maneira privilegiada, que nós já abordamos isso, chamados anjos, com toda a perfeição que está fadada à criação, mas criados sem mérito, atingindo não atingindo, mas já perfeitos, sem o mérito de atingir uma perfeição, os chamados anjos. E aqueles que decaíram, então, ficaram do lado oposto na prática do mal. Então, os anjos com todas as virtudes morais e os demônios com toda a maldade irradiando em seus corações, praticando o mal, disseminando o mal assim para a humanidade, para todos nós. Essa foi lá. Aí o Espiritismo então revela que o Pai não fez essas criaturas à parte da humanidade, porque todos nós tivemos o mesmo princípio. Então, os anjos simbolizam a perfeição que nós um dia atingiremos, que está fadado à criatura, ao espírito, lembrando de Jesus, que ele já nos falou isso lá atrás, conforme está nos evangelhos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É lógico que não atingiremos a perfeição do Pai, do Criador, mas a perfeição possível de ser atingida, simbolizada pelos anjos na tradição cristã, aí sim, um dia chegaremos lá. E do outro lado, nós temos os demônios, que simbolizam a criatura ignorante, a criatura ainda que colocam no seu comportamento, no seu relacionamento com o outro, na sua postura, nas suas ideias, todas as suas paixões, todas as paixões. Então, quando ela deseja somente o bem para si, ou seja, ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela tem todas aquelas paixões que nós já conversamos a respeito, naturalmente eu atropelo o meu próximo. Atropelo, passo por cima dos interesses dele, eu não olho para ele, eu não tenho empatia nenhuma. Então aqui está simbolizado na figura chamada de demônio os espíritos imperfeitos, imperfeitos que ainda insistem em dar vazão às suas paixões e assim
ir disseminando a dor e o sofrimento ao próximo e a ele mesmo, até que desperte e passe a compreender, a enxergar que, saindo dessa postura de egoísmo, de atividade somente para si, mas olhando para o seu próximo, ele começa a sair do sofrimento e vai assim galgando para momentos de mais alegria e felicidade. Olha a transição que nós encontramos, o progredir do espírito, o progredir intelectual e o progredir moral. Porque nós lembramos que lá na tradição cristã consta que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É lógico que não há essa imagem e semelhança material. O Espiritismo vai mais profundamente e diz que nós, enquanto espírito, somos filhos de Deus. Portanto, a sua imagem e semelhança, só que tudo embrionário, porque nós fomos criados pelo Pai simples e ignorantes, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento prévio nenhum. Aí que nós vemos a grande diferença dos anjos, que já teriam sido criados na tradição cristã, já perfeitos, né? E nós não, compreendemos que nós fomos criados todos de uma maneira única, com a sua personalidade, com as suas capacidades, todos nós perfectíveis, com toda a potencialidade para alcançarmos a perfeição, mas saímos de um ponto único, um princípio comum a todos, a todos. Só que enquanto o Pai sempre criou, de toda a eternidade ele sempre criou, a humanidade, aqueles que tinham uma percepção maior, enxergavam espíritos puros, espíritos superiores. E aí no imaginário, então, criou que Deus teria criado, entendeu que Deus teria criado os anjos. E também vimos aqueles fadados ao mal, um comportamento terrível, ficando feliz em disseminar o mal e o sofrimento para o outro. Então nós trouxemos para o outro lado e entendemos que esses seriam os demônios. Então, na figura do anjo e na figura do demônio, nós nos encontramos, a humanidade está presente. O demônio simbolizando a ignorância espiritual, portanto, agindo de maneira egoística e praticando o mal ao seu próximo e a si mesmo, e conforme vai progredindo, evoluindo intelectual e moralmente, vai passando desse estágio de ignorância e de realização de maldades para um estágio de pureza espiritual simbolizada nos anjos. É fantástico a explicação do Espiritismo, porque não existem milagres, não existem criaturas criadas pelo Pai, privilegiadas, enquanto que outras fadadas ao sofrimento eterno, como os demônios. Não existe isso. São fases, são símbolos que mostram nós, os espíritos, em determinadas fases da nossa jornada evolutiva. Olha que esclarecedor. Então isso significa dizer que todo aquele que hoje está insistindo em ter uma vida, um relacionamento com o outro de maldade, simplesmente de ficar feliz em ver o sofrimento do seu irmão, do próximo, isso é passageiro. Isso não é natural. Não é natural dos filhos de Deus, porque o Pai não criou a maldade. Nós somos ignorantes, ignorantes da nossa condição de irmãos, ignorantes da nossa condição de filhos de Deus, e por isso, nessa fase, nós nos comportamos dessa maneira, somente para a satisfação dos nossos interesses. Então eu passo por cima do outro.
E toda vez que eu ajo dessa maneira, ferindo o meu próximo, eu estou disseminando o mal, o sofrimento e a dor. Mas isso é passageiro, porque o natural é que a gente progrida, porque o Pai estabeleceu as suas leis, e uma das suas leis é a lei de progresso. Portanto, ninguém está fadado a permanecer eternamente na ignorância, praticando o mal, vivendo somente para os seus interesses próprios. Não, não, porque nós estamos sujeitos a essa lei do progresso e somos impulsionados a nos tornar pessoas melhores. Temos todo o tempo do mundo para isso. Não precisamos ficar preocupados em relação ao tempo, mas eu estou progredindo devagar, mas parece que eu ainda tenho o mesmo comportamento que eu tinha lá da minha juventude. É importante fazer essa reflexão para que a gente crie forças e modifique a nossa postura, melhorando alguma coisa. Mas nós não vamos alcançar uma grande elevação moral e intelectual numa única existência. Não vamos. Aí o entendimento e a explicação do Espiritismo em relação à lei da reencarnação. E assim nós desencarnamos, continuamos progredindo, voltamos à matéria para novos progressos, novas experiências, fazer melhor do que fizemos em outras oportunidades, fazer diferente, colocar em prática aquilo que aprendemos e seguir em frente. Essa é a nossa destinação. Aí eu enxergo o amor de Deus em relação a todos nós de maneira indistinta, para todos iguais. Não criando seres já de uma maneira e outros de outra, não. Todos partindo do mesmo princípio. Então, assim, nós encontramos aqui neste item, os demônios segundo o Espiritismo, essa explicação de Kardec, afastando aquelas fantasias, os entendimentos equivocados que trouxemos durante muito tempo em relação a essa existência lá na tradição cristã dos anjos e dos demônios. Somos nós, apenas nós. E assim o Pai estabelece mecanismos para que a gente melhore. E depende da nossa vontade, porque o Pai respeita a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. E assim nós vamos seguindo em frente, sempre amparados e sempre arcando com as consequências dos nossos atos. Aí a responsabilidade. E conforme melhoramos a nossa conduta, galgamos degraus superiores e vamos melhorando. Aí o mérito da criatura. É maravilhoso essa compreensão. Então, meus irmãos, que possamos refletir em relação às ideias que tínhamos e verificar então se realmente não existe uma grande lógica, um ensinamento consolador diante do entendimento e da luz que o Espiritismo traz para nós, revelando a respeito da nossa essência espiritual e sobre o Pai, sobre o Criador. Que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!